Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem importante que trata da adição de números inteiros. E aí, para que a gente consiga resolver essa adição de números inteiros, eu tenho duas situações bem importantes, tá? Uma delas é quando os inteiros são positivos, a outra delas é quando os dois números inteiros são negativos. Então, o que acontece aqui é o seguinte, vamos aqui à teoria. Quando as duas parcelas são positivas, o resultado da adição é sempre positivo e o módulo do resultado é obtido somando os módulos das parcelas. Vamos traduzir o que é isso? Na verdade é o seguinte, eu coloquei aqui para ti inicialmente esses valores dentro de parênteses. Por que eu fiz isso? Foi proposital para que você aprenda, né, de como a gente pode fazer como a gente deve fazer, na verdade, para eliminar os parênteses. Primeira coisa é, se eu não tenho nenhum sinal à frente dos parênteses, ou seja, se eu não tenho nenhum sinal à esquerda dele, o valor que está aqui dentro, ele deverá ser repetido. Logo, como aqui é 7 positivo, reparem que esse 7 eu joguei para cá. Mas, professor, aqui tem sinal de mais, aqui não tem. Não tem problema, até porque os números positivos, eles podem ter o sinal da adição ou não. Aí tanto faz como tanto fez, tá bom? Beleza. A segunda situação é, quando aparecer o sinal de adição à frente do parêntese. Aí nesse caso é simples. Quando os parênteses tiverem o seu sinal que está na frente positivo, basta você também repetir o número que está aqui dentro. Ah, professor, mas agora o senhor colocou aqui com o sinal de mais. Tem que colocar, pessoal, até porque eu tenho que identificar a operação realizada entre eles, tá bom? Então aqui nós temos a adição entre 7 e 4. E a gente resolve normalmente. 7, 8, 9, 10, 11. Ó, eu peguei 7 e somei com 4. 7 mais 4 é igual a 11 ou mais 11. Por que eu coloquei aqui essa palavrinha ou? Porque aí fica a teu critério colocar o resultado final com o sinal de mais ou não, tá? É você quem escolhe, perfeito? Mas saiba então desse detalhe. Toda vez que à frente de um parênteses qualquer tiver um sinal de adição, o valor que estiver dentro dos parênteses será repetido, tá? E aí a gente resolve a adição normal como nós já a conhecemos. Vamos aqui ao próximo exemplo. Reparem, eu tenho aqui mais 5 mais 5. Legal. À frente do parênteses tem algum sinal? Não. Automaticamente, então, esse mais 5 foi repetido. Opa, nesse próximo parênteses aqui eu tenho o sinal de mais. Se eu tenho esse sinal de adição à frente dos parênteses, o valor que está aqui dentro se repete. Então, vamos lá então. Essa segunda parte é referente ao segundo parênteses. E aí a gente vai resolver essa adição normalmente. Ou seja, 5 mais 5 é igual a 10, pois eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como 5 mais 5 é igual a 10, você pode colocar como resposta final ou 10 ou o mais 10. Beleza? Vamos agora à nossa segunda situação, onde ela trata do seguinte, da soma de números inteiros negativos. E aí, qual é a regrinha que rege essa parte? Quando as duas parcelas são negativas, o resultado da adição é sempre negativo e seu módulo é obtido somando os módulos das parcelas. Eita, professor, não entendi, foi nada. Vamos lá que eu estou aqui para te explicar. Eu tenho menos 4 mais menos 4. O que acontece? De novo, a regra em relação aos parênteses será a mesma que a gente utilizou aqui em cima. Qual regrinha é essa?
No primeiro parênteses, se não tiver ninguém à frente dele, o valor que está aqui dentro deverá ser repetido. Perfeito? Beleza. E no segundo parênteses, quando à frente dele tiver um sinal de adição, o valor que estiver aqui dentro se repete fora. E aí nós chegamos aonde? Em menos 4, menos 4. Opa, pessoal, vamos pensar aqui numa frasezinha bem legal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. É isso que está dizendo aqui essa frase. Como assim, professor? Se eu tenho os dois sinais sendo negativos, o que eu vou fazer? O sinal se repete. E aí eu faço a adição de 4 com 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a nossa resposta final é igual a menos 8. Menos porque os dois valores são negativos. Então, repare a dica. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Tá bom? Vamos aqui no próximo exemplo. Olha só. Eu tenho menos 1 mais menos 1. Mesmo esquema em relação aos parênteses. No primeiro parêntese que não tem ninguém, esse valor a gente repete. Então aqui, ó, vem o menos 1. No segundo parênteses que tem um sinal de mais à frente dele, devido a esse sinal ser de adição, tá? Automaticamente o valor que está aqui dentro se repete. Então a gente tem que resolver que operação? Menos 1, menos 1. Opa, é só analisar os seus sinais. Nesse exemplo aqui, pessoal, repare que os dois sinais são iguais e ambos são negativos. Se os dois sinais são negativos, automaticamente a tua resposta será negativa. E por que que aqui ficou igual a 2? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Tá legal? Agora deixa eu te mostrar aqui uma outra situação que é a seguinte. Vamos supor que eu tenha mais 7 mais menos 5, por exemplo. Ou seja, eu estou resolvendo a adição entre dois valores, sendo que um deles é positivo, o outro deles é negativo. E aí eu te pergunto, será que é possível resolver isso? Com toda certeza. Vejamos como. A primeira regra me diz o seguinte, para eliminar os parênteses, eu tenho que analisar. O primeiro não tem nenhum sinal à frente dele. Nenhum sinal que eu falo em relação a sinal de adição ou de subtração. Sendo assim, o valor que está aqui dentro se repete. Já que é positivo, eu descartei o sinal porque não faz diferença nenhuma. Beleza? No segundo parêntese, repare que o sinal à frente dele é positivo, é de adição. Sendo o sinal positivo, então, o valor que está dentro dos parênteses se repete fora. E aí, pessoal, a adição que era para ser adição, automaticamente se transformou numa subtração. É possível isso? Com toda certeza. Não se esqueçam que toda subtração, ela vem de uma adição, tá bom? Ela vem da adição de dois valores com sinais diferentes. Automaticamente, então, 7 menos 5 é igual a 2. Mas vem cá, é igual a 2, que tipo de 2? Aqui nesse caso, você analisa o seguinte. Esse 7 aqui é positivo. Esse 5 aqui é negativo. Quem é o maior, o 7 ou o 5? Esquece o sinal. Quem é o maior, o 7 ou o 5? Logicamente que 7 é maior do que 5. Logo, então, pelo fato de esse 7 ser positivo, a nossa resposta também será positiva. Deixa eu te mostrar aqui um último exemplo em relação a essa ideia que eu acabei de te mostrar. Repare aqui comigo. Eu vou trocar os sinais agora desses valores, tá? Então, eu vou ter menos 7 mais com mais 5. Perfeito. No primeiro parênteses, que não tem ninguém à frente dele, eu só repito o valor que está lá fora. Aqui, gente, pelo fato de o 7 ser negativo, eu não posso descartar o seu sinal. Logo, então, a gente escreve aqui menos 7. Perfeito? Ok. No segundo parênteses, como tem o sinal de positivo à frente dele, o valor que está aqui dentro
deverá ser repetido. Opa! E agora repare o seguinte, eu tenho uma soma entre um valor negativo e um valor positivo. Qual é a regrinha para esse detalhe? Já que os sinais são contrários, a primeira ação, na verdade, é você subtrair os valores numéricos. Esqueça o sinal, esquece. Então, 7 menos 5 é 2. E aí você tem que analisar aqui, pessoal, quem é o maior dentre esses dois, esquecendo o sinal. Então, entre 7 e 5, logicamente, o maior deles é o 7. E pelo fato de esse 7 ser negativo, automaticamente a tua resposta também será negativa. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre adição de números inteiros, onde nós vimos que essa adição ela pode ser trabalhada de 3 formas diferentes, certo? Adicionando inteiros positivos, adicionando inteiros negativos ou adicionando números inteiros com sinais diferentes. Sendo que em cada uma dessas 3 operações, ela possui a sua regra específica. Beleza? Então, muito obrigado e tchau.